Para fazer um comentário aqui, iniciou uma coisa completamente nova ali, né? Começando naquela cidade pequena que eles tomaram dos Tangutos, certo? E essa cidade Mukden começou um sistema que os mongóis nunca tinham feito antes. Eles nunca tinham tomado cidades. Eles começaram a tomar cidades. Então, digamos assim, aí eles resolveram fazer um ataque no ano seguinte, mas aí Gengis Khan foi ferido. Eles fizeram então todo um ano de diversão e certo, de descanso. Aí eles voltaram para a guerra em 1200 e, digamos, mais para frente, 1213. O Gengis Khan quis fazer um ataque perto do inverno, em 1212, foi quando ele foi ferido. E aí depois, mais para frente, no verão de 1213, eles foram atacar. Aí quando eles estavam ao caminho de Pequim, olha só, cara, depois eu vou falar mais sobre as armas de guerra de Pequim e como é que era a defesa de Pequim. Mas eles tinham o que a gente conhece como steppes. O que é steppe, cara? Steppes são bolas de ferro do tamanho de um punho, assim, de um punho fechado, são redondas e tinham quatro como se fossem pregos, mas não são pregos, como se fossem espinhos de ferro voltado para cima. Não, 2 para baixo, 2 para cima. Ele jogava isso no campo. O que significava? Quando os mongóis vinham com os cavalos, alejavam os cavalos dos mongóis. Então eles perdiam a cavalaria. Certo? Então eles colocaram steppes no caminho. É lógico, você pega num homem e machuca muito. Podendo até alejar também, se o cara estiver correndo, passando andando depressa. Você tem um sistema. É como se fosse assim. Eram as minas terrestres de antigamente. Tá ligado? Não tinha pólvora. Mas eram as minas terrestres, digamos, faziam estrago na cavalaria. E os mongóis eram cavaleiros, não de cavalarias, eram arqueiros, mas eram cavaleiros. Mas então, o que acontece? A gente tem esses dois caras, né? Geb e Subedei, que são 2 gênios militares também. Então, Geb e Subedei, eles resolvem então subir a crista da montanha com o exército deles. Então tinha mais ou menos uma fortaleza ali, naquela região, certo? Uma fortaleza pelo caminho. Então eles sobem pela crista da montanha, eles sobem. Então, digamos, a fortaleza, a frente dela de defesa é o norte. Eles sobem a montanha, chegam na fortaleza pelo lado sul, que não tem muita defesa. Os caras não estão esperando que eles vão vir por esse caminho. Eles tomam a fortaleza. Uma jogada de mestre, cara. Então, assim, o autor relata que o Império Jin sofreu, tipo, tensões apocalípticas. Tipo, milhares de soldados morreram em combate. Os mongóis se aposseraram dos alimentos por onde passavam. E muitos cidadãos morreram de fome. Assim, dentro das cidades que estavam sitiadas e das fortalezas, já o cidadão estava apelando para o canibalismo, porque não tinha comida, cara. Então, tipo, eles comiam os mortos. Mas, porém, cara, tudo isso está acontecendo, certo? O caos acontece. O que o comandante, o general Zizong, faz? O Zizong reúne caçadas e vai caçar animais selvagens. Em vez de ele se preocupar com o império tá caindo aos pedaços, ele tá fazendo caçadas. O cara é um boçal. Então, mas depois, assim, quando tá chegando já os mongóis começam a se aproximar de Pequim, aí o tal do Zizong se toca, tipo, cara, eu tenho que acordar pra real, certo? Aí, o que ele faz? Em vez dele chegar pro imperador e propor um plano e tal, ele quis assumir o poder. Aí ele chega digamos assim, ele vai, dentro de Pequim ficava a cidade proibida, que é uma cidade fortaleza dentro de Pequim ainda. Aí Zizong vai na cidade proibida, ele mata os 500 soldados que protegiam a cidade proibida, ele mata o imperador. Aí ele põe no trono, digamos, o irmão mais novo, não diz quem é, mais ou menos, da família, com certeza era um parente de sangue do Wei. Aí coloca como se fosse o irmão mais novo do Wei no trono, como se fosse um fantoche. E ele se autoproclama regente do império. Não que existisse muita coisa do império para ser pego ali, mas diante desse caos que está acontecendo, esse programa regente do império, ele faz um banquete para comemorar e chama as mais belas cortesãs para comemorar com ele. Então as belas cortesãs da capital para comemorar com ele. O cara era um louco, mano. Aí, tipo assim, coisa de 2 meses os mongóis estão já cercando Pequim. Aí o que ele prepara? Ele chama 6.000 soldados e um comandante que vai chamar Kaoshi, vai chamar Kaoshi ou Kaoshi, não sei, vou chamar de Kaoshi. Ele chama esse Kaoshi e ele fala pra Kaoshi: se você falhar, eu vou te matar. Se você fugir, eu vou te matar. E vou matar a sua família, digamos assim. Ele ameaça o comandante. Então Kaoshi sabia, tipo, cara, se eu falhar eu tô morto, certo? Muito difícil vencer. Então Kaoshi vai com 6.000 homens,
luta contra os mongóis e perde. Só que aí ele faz uma jogada. Antes de qualquer mensageiro ir avisar o Zizong, ele mesmo vai com um grupo de soldados avisar o Zizong. Então ele chega para Zizong, então o Zizong está esperando que até a vitória. Aí então ele encurrala o Zizong e arranca a cabeça dele, decapita o cara, pá, pega a espada e arranca a cabeça de Zizong. Aí Kaote, ele pega a cabeça de Zizong e leva para o imperador, o fantoche. Aí o imperador, ninguém sabe se o imperador ele ficou aliviado de se livrar desse maluco, se livrou das garras desse cara que se autoproclamava regente do império, ou se ele ficou com tanto medo de ter visto um imperador com a cabeça do general com a cabeça de outro general, que aí ele vira e ele transforma então Kaoshi no vice-comandante do império. Então, cara, eu vou falar um pouco o que Pequim tinha, como é que eram as defesas de Pequim. Porque, digamos assim, antes de falar isso, como os mongóis tomaram certas cidades dali, antes de... Cara, tudo bem que a cidade tomou pelo sul, certo? Que eu contei aquela fortaleza. Mas teve algumas cidades que ele tomou também dos Jin, outras cidades, certo? Eles tomaram algumas cidades e fortalezas, digamos, metade delas. Como eles tomaram? Eles não tinham arma de cerco. Antes de falar das defesas de Pequim, eu queria falar como eles tomavam essas cidades. O que os mongóis faziam? Eles pegavam vários camponeses, que eles sabiam que tinham parentes naquela cidade, várias pessoas que eles sabiam que tinham parentes naquela cidade, e faziam aquelas pessoas ser bucha de canhão. O que eles faziam? Eles falavam, vocês vão invadir a cidade. Se vocês vão invadir a cidade, a gente vai fazer de vocês alvo, praticar tiro ao alvo. Tipo assim, vocês estão aqui, certo? Entre nós e a muralha. Se vocês ficarem parados, nós vamos atirar em vocês. Ou vocês vão e tentam entrar na cidade, ou vocês ficam e nós vamos atirar em vocês. Então as pessoas iam desesperadas para as muralhas e gritar. Certo? Então muitas pessoas, muitos soldados que estavam tomando conta das muralhas viam os parentes dele. E aí eles iam e abriam os portões. Quando eles abriam os portões, os mongóis viam e entravam com tudo. Ou então muitas vezes eles viam e se rendiam, porque eles viam os parentes nas muralhas, e praticamente sendo tiro ao alvo dos mongóis, eles viam e a cidade se rendia para os mongóis. Só que mais acontecia uma coisa. Eu já vou falar aqui, que o autor começa a comentar isso mais para frente. A cidade que se rendia tinha um tratamento diferente da cidade que não se rendia. Certo? Porque os mongóis propunham a seguinte coisa: renda-se e viva, lute e morra. Então, digamos assim, se uma cidade se rende, o que acontecia? Existiam certas coisas. Algumas crianças iam ser feitas de escravas, provavelmente mais crianças mais simples, não os filhos dos nobres. As mulheres mais bonitas, não interessa se elas são nobres ou se elas são do povo. As mulheres mais bonitas iam ser levadas para o harém, e alguns jovens, provavelmente alguns jovens do povo, iam ser levados como guerreiros, iam ser colocados dentro das tropas dos mongóis, para aprender a atirar, para aprender a ser um soldado do exército mongol. Acontecia isso. A cidade vivia, certo? E voltava ali e ficava de boa. Tinha sua administração, e os mongóis, enquanto estava fazendo aquela invasão, utilizavam aquela cidade como base. Eles iam e utilizavam aquela cidade como base, faziam suas tendas ali perto, entravam e saíam da cidade e faziam o que queriam, certo? E as pessoas ficavam vivas. As cidades que não se rendiam, muitas vezes botavam fogo mesmo. Eles levavam o máximo de bens que as pessoas tinham. Não tinha nenhum tratamento com honra, certo? Porque assim, uma coisa que eu já vou falar aqui: os mongóis, eles não eram preconceituosos, não eram como se fossem os nazistas. Eles eram os nazistas? Não, cara. Os nazistas, eles eram preconceituosos. Eles tinham preconceitos tipo em relação aos judeus. Eles viam os judeus como raça inferior, eles eram raça superior. Os mongóis não tinham isso. Eles eram superiores a todos os povos. Gengis Khan tinha o mandato do céu. Gengis Khan era mongol. Portanto, nós temos um mandato do céu para conquistar. Nós somos os conquistadores. Era tipo assim, cara. Nós estamos no topo da cadeia alimentar. Simplesmente isso, cara. Renda-se viva, sabe? Renda-se viva, lute e morra. Simplesmente isso. Não é que você... Tanto é que, tipo assim, se você se render, seja do povo que você vai ter outros povos de conquista. Não importava do povo que você era, você sobrevivia. Não se rendeu? Bom, paciência, né? Gengis Khan foi muito parecido nesse aspecto com Alexandre o Grande. Digamos assim, cidades que se rendiam, ele tinha certa piedade, certo? As pessoas sobreviviam, certo? Agora, cidades que não se rendiam e lutavam contra ele, ou cidades que insultavam ele reduzia a cinzas, como Alexandre o Grande também fazia.
Então, digamos assim, agora eu vou falar então sobre os equipamentos, né, como eram as defesas de Pequim. Digamos assim, Pequim naquela época tinha, vamos supor, tinha muralhas de defesa. Tinha muralhas de 12 metros de altura, certo? Ela tinha 900 torres, 13 portões. Dessas 900 torres, de torre para outra torre, tinha 15 metros, certo? Em volta de Pequim tinha 4 aldeias fortalezas. Essas aldeias fortalezas como se fosse assim, uma fortaleza em 4, digamos assim, certo? Cada dessas fortalezas tinha celeiro, arsenal, morava ali tipo uns líderes políticos e líderes militares. E existia um túnel dessas fortalezas por baixo da terra. Lógico que os mongóis não sabiam disso naquela época. Tinha um túnel que passava, que ia dessas fortalezas para Pequim. Então, além dessas fortalezas ter arsenal e celeiro, que propiciava alimentação, tinha também, eles conseguiam atravessar pelo túnel debaixo da terra e ir até Pequim. Então Pequim era muito bem guardada. Então vamos lá, mas e quais eram as defesas dele? Dentro de Pequim tinha arcos duplos, tinha arcos triplos que jogavam tipo essas flechas gigantes, tinha aqueles trabucos de tração que são catapultas. Ou seja, cara, eles tinham todo um sistema de defesa de ar de cerco, certo? Entendeu? Tipo assim, então os mongóis eles tinham que se manter à distância. Eles cercaram Pequim, mas eles não tinham como atacar Pequim, nem tinham como fazer aquele lance de pegar pessoas e jogar em volta de Pequim, não tinha como. Eles faziam aquele lance, digamos, de jogar as pessoas, vão fazer tiro ao alvo com vocês, não tinha como eles fazerem isso. Também diz que eles tinham até, digamos, eles pegavam uma espécie de cera e faziam dessa cera bola de fogo e jogavam à distância. Ou seja, eles tinham todo um sistema de defesa de armas de cerco, certo? Então isso manteve os mongóis à distância mesmo. Não ia funcionar, eles tentaram se aproximar, porque eles tacavam todo esse tipo de arsenal e massacravam tipo centenas de homens. Então eles estavam cercando Pequim, mas eles mantinham uma distância. Outra coisa que também tinha, voltando um pouquinho atrás, que eu não falei, eles também faziam, digamos assim, eles também tacavam não só pedras pelos trabucos, sabe? Também eles pegavam tipo madeiras, colocavam como se fossem pregos, mas não são pregos, como se fossem pregos com espinho dos dois lados. E fechavam nessas madeiras bem grandes e jogavam. Tipo, faziam um estrago. Então, tipo, tá ligado? Você imagina, os caras chegam perto, eram massacrados mesmo. Então, tipo, o cerco Pequim durou, tipo, 1 ano. Certo? Mas aí o que acontece? Em 1214, foi um inverno difícil, tá ligado? Porque, assim, os mongóis sofreram ali com isso. Existe guerra, muita gente morrendo, não existe, digamos assim, propriamente um enterro. Os camponeses estão sofrendo e passando fome, certo? Não estão mais produzindo alimentos porque eles estão destruindo tudo. Então começa a existir epidemias. Então no inverno de 1214 existiu epidemias. Os mongóis sofreram com epidemias quando eles estavam cercando Pequim. É lógico, o pessoal de Pequim também estava sofrendo fome. Os alimentos estavam acabando, algumas pessoas estavam apelando para o canibalismo. Então Gengis Khan propõe um termo com o novo imperador. Ele propõe, digamos, certo, o seguinte, ele fala: o que você me oferece, se é pra gente acabar essa guerra, o que você me oferece para mim apaziguar, né, os meus generais, o que você oferece para acalmar os meus generais? Então, tipo, o imperador não podia recusar, então ele ofereceu uma princesa pro Khan, provavelmente uma das irmãs dele. Ele ofereceu 500 meninos e meninas como escravos, 3.000 cavalos, 10.000 peças de seda, né? Aí o Gengis Khan, com todos esses botins e com tudo que eles tinham tomado dos chineses, do Jin, né? Tomado dos camponeses, eles voltaram para as savanas da Mongólia. Então, continuando então, tudo bem. Então, os Jin, a dinastia Jin, eles entenderam uma coisa. Eles começaram a ficar com medo da situação. Porque eles viram, para os mongóis, eles aprenderam uma coisa. Eles entenderam, quando eles fizeram o cerco a Pequim, eles entenderam que para conquistar cidades, eles iam precisar de armas de cerco. E aí eles começam a pesquisar com pessoas que eles capturaram, ou pessoas que mudaram para o lado deles, e começaram a construir armas de cerco. E os Jin entenderam que a única barreira mais segura não era mais uma muralha,
a única barreira mais segura entre ele e os nômades ia ser a barreira geográfica. Então eles fazem então o seguinte, eles mudam para o sul, para uma capital mais antiga, que era uma capital chinesa, que chama Kaifeng, que fica a 600 quilômetros para o sul. Então diz os relatos que eles pegaram 600 camelos cheios de tesouros, eles pegaram 300 mil carroças, e atravessaram o Rio Amarelo, para o outro lado, 600 quilômetros para o sul, e migraram para essa capital, Kaifeng. Tudo isso em busca de segurança, mas foi um tiro no pé, porque saiu justamente o contrário. Porque o que aconteceu? 2.000 soldados quitãs viram isso como fraqueza. E o que eles fazem? Eles vão 50 quilômetros de distância de Pequim, eles armam as tendas deles e mandam um recado para o Gengis Khan, contando o que aconteceu. Gengis Khan estava 400 quilômetros ao norte, no começo das savanas, em frente a um lago. E ele fica sabendo disso. E aí, quando ele sabe disso, ele diz: o imperador Jin duvida da minha palavra, o imperador Jin me engana dizendo que vai ter paz e foge. Mas automaticamente Gengis Khan começa a pensar uma coisa. Dali tudo muda. Desse momento em diante, o jogo mudou. Por quê? Porque desse momento em diante, os mongóis não mais vão atrás de Butin. Desse momento em diante, os mongóis vão fazer conquista territorial. Porque ali o Gengis Khan entendeu uma coisa: o imperador não está mais ali. Então não tem governante. Esse território chinês está aberto. Não tem uma dinastia chinesa reinando. Os Jin fugiram para o sul. E aí tinha 2.000 soldados quitãs que falaram isso para ele, que estavam jurar lealdade a ele. E nisso então os mongóis voltam. Em 1214, no final de 1214, os mongóis voltam e fazem um cerco a Pequim. Só que eles não atacam Pequim. Eles só cercam Pequim. Então nesse cerco a Pequim começa a ter, porque aí começa a passar um ano, certo? Mas nesse período vai acontecer outras coisas que depois, mais pra frente, eu conto durante esse tempo, porque não aconteceu só isso, mas vou falar agora do cerco a Pequim. Nesse cerco a Pequim, então começou a ter fome na cidade, porque acabou de resolver a situação, os mongóis voltaram praticamente no mesmo ano. Então o imperador Jin manda 2 colunas de bastante homens, não diz o número, para atacar os mongóis. Ele também leva 1.000 carroças de comida para ajudar a cidade. Os mongóis massacram as 2 colunas e pegam as 1.000 carroças de comidas para eles. Pequim está passando fome. As pessoas, como acontece com cidades sitiadas há muito tempo, as pessoas começam a comer os mortos, canibalismo. Os líderes não sabem o que fazer. A ajuda não vem dos Jin. Os Jins foram 600 km para o norte. O imperador está 600 km para o norte. Não está vindo ajuda. A ajuda já não veio mais. Veio, mas foi dizimada. Comida não vai vir mais. Eles começam a discutir. Ou a gente se rende, ou a gente luta até morrer. Nisso, o comandante civil da cidade se mata, se suicida. O comandante militar foge com a família. Daí, quando ele chega em Kaifeng, o imperador manda matar ele por traição. Então, de repente, eles resolvem, então, abrir os portões da cidade. Nesse período que eles resolvem abrir o portão da cidade, Gengis Khan vai de volta para as savanas. Ele vai para o rio Kerlin. Gengis Khan e os generais mais importantes dele. Sem a presença moderadora do Gengis Khan, os mongóis ficam mais agressivos. Então, eles pilham, eles estrupam, eles matam. Então, o que acontece? Um dos palácios de Pequim queima. Tem um trecho da cidade que queima por 1 mês. Só para você ter ideia do estrago, vai ter um embaixador de um personagem que vai entrar na história mais pra frente. O nome do personagem é Shah Mohammed. Não é um Shah que se chama Mohammed. Shah Mohammed, Shah, que é um X-A com acento, X-A, que é um título dinástico. É como se ele fosse um dinasta, ele é um líder, ele é como se fosse um rei de uma região. Então esse Shah Mohammed, que não é um chá, tá? Que nem se escreve com CH, mas para nós, pro português, chá é com CHA, é XA com acento, então ele é um líder dinástico. Então, digamos assim,
o embaixador do Shah Mohammed, o que acontece? O Shah Mohammed descobre que Pequim caiu. Então ele manda um embaixador para saber se aquela cidade tão famosa, Pequim, e tão grande, conhecida como inexpugnável, tipo assim, Pequim era conhecida em toda a Ásia como uma cidade que você não conseguia invadir. Era inexpugnável. Ele queria saber se realmente um nômade bárbaro tribal conseguiu tomar aquela cidade. Então ele mandou um embaixador ir lá ver. Vai ver, traz os relatos para mim. E existem os relatos históricos desse relato que o embaixador vai fazer pro Shah Mohammed, pro líder Mohammed. Então ele vai lá, né? E ele vê. E quais são os relatos? Ele conta que sim, realmente Pequim caiu, estava na cara. Existiam pequenas montanhas de ossos em volta. O chão estava todo oleoso de gordura humana, que queimou, né? Muitas pessoas queimaram com a cidade. E muitas pessoas que estavam com ele, tipo assim, pessoas que fazendo parte da embaixada dele, que tinham ido viajar com ele, morreram por causa de doenças disseminadas por causa dos corpos em putrefação que ainda não tinham sido enterrados. Também conta, assim, não o embaixador, os relatos históricos, que 1 milhão de pessoas migraram para o sul, né, atravessou 600 quilômetros para o sul, atrás da família imperial, para irem para Kaifeng, para fugirem daquela situação que estava sendo vivida no norte da China. Então, também em 1214, Gengis Khan mandou o general dele, Mukhali, e o irmão dele, Khazar, dominarem a Manchúria. Porque a Manchúria ainda não estava dominada. Então, já que é para dominar os territórios, a gente vai ficar. Certo? Então já tinham derrubado o Mukden uma vez, o Mukden não estava em condição de ser, como eu posso fazer uma defesa. Então eles dominaram aquela cidade. Então eles agora estavam dominando os territórios para eles agora. Agora eles eram senhores da região. Agora, tipo, então eles foram para Manchúria. Então tinha uma antiga capital, porque a capital dos Jin na Manchúria era Mukden. Só que a antiga capital, porque assim, como é que se chama a dinastia Khitan antes dos Juchen dominarem o poder? Os Juchen dominaram o poder, passaram a se chamar Jin, a dinastia. Como é que chamava a dinastia Khitan? Se chamava Liao. Então, onde ficava a antiga capital dos Liao? Se chamava Peisheng. Então, e essa capital também era bem difícil de tomar. Então, Gengis Khan deixou na mão de Mukhari conquistar a Manchúria e o norte da China e a capital Peisheng, que caiu inclusive na mão do Mukhari de uma maneira assim impressionante. Ele tinha um comandante mongol, Mukhari, que chamava Yesan. Esse Yesan falava turco e chinês também, além da língua mongol. E um dia um comandante Jin estava indo para assumir a cidade. Estava a caminho da cidade para assumir o comando da cidade. E aí o Yesan, com um grupo de mongóis, vai, mata esse comandante Jin. Ele se veste de comandante Jin. E ele aparece lá na cidade, dizendo que é o comandante Jin. Como ele estava com todos os, não os documentos, mas com certeza umas tabuletas contendo lá os escritos chineses, dizendo, comandante fulano de tal, que está vindo subir o posto. Aí o pessoal abre o portão, né? Quais são as ordens do comandante Jin? Aí ele manda todos os soldados saírem da cidade. Todos os soldados vão ficar fora da cidade. Pode sair, vão fazer, digamos assim, não dá relato. Vamos imaginar, tipo, mas como a coisa está aqui? Por que vocês não estão cumprindo isso aqui? Por que vocês não estão fazendo isso? É o seguinte, sai todos vocês, vão ficar lá fora das muralhas. Aí Mukhari chega, entra numa cidade sem resistência, toma 100 mil casas, armas, comida. Aí quando ele toma essa cidade Peisheng, toda a maioria da Manchúria cai, porque a Peisheng era a capital mais forte naquele momento. Só 2 aldeias lutavam ainda contra. Aí Mukhari manda matar todo mundo, com exceção de ferreiros, com exceção de artesãos, com exceção de carpinteiros e com exceção de atores. Eu imagino, né, os mongóis queriam se divertir, então devia ser uma coisa muito engraçada. Então eu imagino Mukhari e Khazar, né, que nessa época eles mataram os atores, então chegaram os atores, imagina os atores morrendo de medo, aí eles vão fazer o show. Então eles sentavam, Mukhari e Khazar com certeza sentavam num palanquinho mais alto, aí os atores iam fazer o show, eles iam estar morrendo de medo, então eles deviam tropeçar, cair, tremiam, os lábios tremiam, e eles deviam dar risada.
E acabavam os atores sobrevivendo. Questão agora relacionado aos Jin. Eles estavam em Kaifeng. Gengis Khan agora estava dominando a região. Pequim pertencia aos mongóis. Gengis Khan, então, pensou, agora eu estou estabelecendo um império. Não posso permitir que o imperador Jin fique forte e de Kaifeng vira uma base para atacar agora o norte da China, que é meu. E ainda eu estou estabelecendo o meu império, então agora começa a ideia do Gengis Khan. Ele está começando a fincar raízes. Ele tem que pensar no futuro dos filhos dele, que já são jovens, digamos, homens, e tem que pensar agora no futuro do império dele. Ele está pensando no futuro agora. Então ele começa a pensar em resolver todos os problemas dele. Então agora ele está ficando raiz, ele está dominando o território. Então agora ele tem um território, que é a Manchúria e o norte da China. Então ele tem um território do tamanho de quase assim, que pega metade da França, sem contar a Mongólia. Então isso é o território dele. Ele já sabe, esse é o meu território. Pertence à minha dinastia. Então ele tem que acertar a situação com Kaifeng. Ele tem que acertar a situação com o Imperador Jin. Então o que ele vai fazer? Ele chama assim, então ele vai fazer. Mas então ele está fazendo. Então ele divide primeiro um ataque nasquelas regiões depois da Manchúria. Então assim, porque tem muitos quitãs e os Juchen que ainda vivem lá e que são rebeldes. Alguns quitãs se reuniram a eles, alguns Juchen se uniram aos mongóis, aceitaram o domínio mongol, outros não. E os que não aceitaram, praticamente ou eram capturados ou foram expulsos do país, foram do território, eles foram sendo perseguidos pelos mongóis, foram fugindo. Tem um trecho muito legal que conta que então um grupo de quitãs entra no território do Reino da Coreia. Não tinha nada a ver com a Coreia de hoje. Fica naquela região da Coreia de hoje, mas era o Reino da Coreia. Era um reino parecido com os reinos chineses, que falavam coreano e tinham sua própria cultura. A capital se chamava Kaesong, era um porto fluvial, cosmopolita, certo? E aí um emissário mongol, ele entra na Câmara Real do Rei e da Rainha, não no quarto, mas digamos na sala real, e digamos assim, era na época, como eu posso dizer, era a etiqueta das cortes da China, daquelas regiões da China. Você, quando chegava perante um rei e uma rainha, você não entra armado, mas o emissário mongol entrou com arco e a álgeva de flechas. Aí ele chegou pro rei do Reino da Coreia, virou e falou: olha, nós mongóis expulsamos e prendemos todos os territórios do seu reino, todos os ladrões quitãs do seu reino. O que você nos dá de prêmio? O disparate do cara, né? Aí o rei da Coreia deu para ele, digamos, 100 mil folhas de papel. Tá, mas o que você vai fazer com 100 mil folhas de papel? Pobre não, cara, era muito rico. Papel naquela época era um produto que valia muito. E nessa época os mongóis já estavam começando a escrever. Os príncipes mongóis, o Shig, o irmão adotivo do Gengis, também começou a ter um corpo burocrático, porque Gengis Khan entendeu que agora estava com os territórios dominados. Então o papel era útil. Então, quando todas as notícias chegaram para Gengis Khan, né, através do Expresso Pônei, que ele conquistou tudo isso, então ele chegou e mandou um recado para o imperador do Xixia, para os Tangutos. Ele pediu homens para lutar contra a capital Kaifeng. Aí o imperador Xixia manda 30 mil homens, soldados, e os Gengis Khan manda 30 mil homens. Eles saem, os 60 mil homens saem da região de Ordos, da região dos Tangutos, para tentar pegar Kaifeng por trás. E aí, foi uma campanha de um ano. Eles andaram 1000 quilômetros para combater forças superiores a eles. Eles lutaram muitas batalhas importantes, mas eles não conseguiram vencer os Jin. As forças Jin se mostraram mais fortes ali. Então, assim, eles acabaram voltando. Mas, digamos assim, isso botou medo nos Jin. Apesar da vitória, os Jin ficaram com medo. Aí, então os Jin mandaram uma embaixada para Gengis Khan pedindo paz. Então chegou uma embaixada Jin para pedir paz para o Gengis Khan. Então Gengis Khan estava reunido com os generais dele, digamos numa tenda palácio, né? Existia também a tenda palácio, que se chama Horda.
A tenda palácio se chama horda. Interessante, eu vou fazer um comentário aqui que inclusive está no livro do Joman. A gente chama de horda. Para nós, horda é, digamos, aquele bando de como se fosse um grupo de orcs, vindo a gente chama de horda. A horda orcs. Que assistiu aquele filme Warcraft. Fala a horda. Só que a horda não vem de coisas assim. A horda significa palácio-tenda. Então, digamos, o palácio-tenda do Gengis Khan era uma horda. É que depois, quando eles dominaram, digamos, os russos, o grupo que dominou os russos chamava Horda Dourada. Os mongóis que dominavam os russos chamava Horda Dourada. E, digamos assim, para os russos, que não viam com bons olhos os mongóis, aí acabou virando aquela palavra horda, que vem de ordons, acabou virando, que significa tenda palácio, acabou virando sinônimo de horda, de monstros, de grupo de monstros, grupo de homens como se fossem os vândalos. A gente chama de vandalismo, destruir. Mas os vândalos eram uma tribo germana que invadiu o Império Romano. Aí, como eles destruíam muitas coisas, a gente chama de vândalos hoje. Mesma coisa, a horda, mas a horda, na verdade, a origem da palavra horda significa tenda-palácio. Então, o Gengis Khan estava reunido com os generais dele numa tenda-palácio, numa horda. Aí chegou os representantes Jin pedindo paz. Aí o Gengis Khan pergunta para os generais dele, na frente dos embaixadores, né? Dos embaixadores Jin. Nós pegamos todos os animais da floresta. Nós pegamos os cervos, nós pegamos os alces, só sobrou um coelho. Devemos deixar o coelho em paz? Aí um dos generais dele vira e fala: não. Tem que haver guerra até o imperador Jin não ser mais o imperador, até ele ser um vassalo real do Khan. Era a resposta que o Gengis Khan queria ouvir. Ainda ia continuar a guerra.